Atenção, atenção, atenção. Hoje são 4 de dezembro de 2024. Nesse momento, eu encontro aqui, no centro de Vitória da Conquista, na casa do irmão José Maria. Aparece aqui, irmão José Maria. Faça isso, levanta um pouco aí. O irmão José Maria. Irmão José Maria, para mim é um prazer receber o irmão que aceitou Ialro, veio a mim, né? Parece que eu vim à sua casa, né? Mas como eu vim na tua casa? Por intermédio dos vídeos, né? Ou seja, eu vim na tua casa por intermédio dos vídeos. Você ouviu a verdade, creu na verdade e é um prazer lhe receber. Qual é a sensação do irmão em saber que saiu do engano religioso e que hoje se encontra no caminho verdadeiro? Hoje eu estou no caminho certo, no caminho do Pai Alvo, que saí fora da mentiraiada do sistema, aquele sistema maldito que eu vivia no tempo religioso. Hoje eu conheço a verdade. Hoje nós conhecemos a chave que é o Pai Alvo, a chave do nós morar no infinito. A irmã, esposa do irmão, como é que é o nome da irmã? Nilce. Chega aqui, minha irmã. Pode aparecer na câmera aqui. Aqui está a irmã Nilce. Nilce, esposa do irmão. É José Maria. Da esposa do irmão José Maria. Estamos aqui no prédio deles. Eles são comerciantes aqui na cidade há um longo tempo, né? Desde quando, irmão? Desde 1981. Desde 1981. Então, eles são conhecidos aqui na cidade. Na verdade, ele já foi representante aqui na cidade, né, irmão? Representando esse bairro aqui. Representante do bairro aqui. E para minha irmã é um prazer estar na sua casa. O que a irmã tem a dizer? Que para mim é uma grande satisfação, primeiramente, né? Tira o mente aí, irmã. Irmã diz primeiramente. É uma grande satisfação conhecer tanto o irmão Juarez e como a irmã Sara. Gostei, né? Minha irmãzinha aqui. Aqui está a Sara. Sara. E o irmão Juarez. Eu também estou alegre por ter conhecido ela. E tá bom. De me ter saído também, faço as mesmas palavras como o meu marido, da idolatria, daquele engano, daquela mentira que a gente vivia, né? E é uma satisfação muito grande mesmo. Ok. Conhecer o Pai Alvo. Vamos avante. Nesse momento, eu abrindo a Bíblia, no livro de Apocalipse, as pessoas não sabem que eu sou guiado pelo Pai Ialro. Eu não sabia nem aonde eu ia ler na Bíblia. Eu sabia que eu teria que gravar um vídeo hoje. Esse vídeo ele é impactante, é forte as informações que irei passar nesse vídeo. Aqui nesse vídeo, eu irei abordar uma série de assuntos. Como são tantas informações que eu recebo das alturas para transmitir a povos, línguas e nações, então parece que eu vou fazer aqui uma mistura, mas na verdade não é mistura, é querendo ajudar os irmãos. Aqui está a minha companheira Sara, que vive comigo viajando, ajudando na divulgação da mensagem verdadeira. Eu quero cumprimentar todos os irmãos no YouTube e também nas demais redes sociais, e aqui no Brasil, e também os irmãos e as irmãs que estão nos demais países, pois eu tenho seguidores em todos os países do mundo, e eu quero vos cumprimentar com a presença preciosa do nosso Pai Ialro, ou melhor, com uma mensagem verdadeira vinda das alturas. Ok? Vamos avante. Sabemos que o livro chamado Bíblia é um caos.
Dizem que a mentira tem a perna curta, eu não concordo, porque mentiram há 6.000 anos e só agora a verdade apareceu, então teve a perna comprida, né? Vamos lá. Apocalipse capítulo 14, onde irei ler, está tudo misturado, eles bagunçaram, aumentaram, diminuíram, fizeram um rolo para o povo não entender. Mas Yahweh me dá condições de desvendar o mistério, porque a Igreja Católica, que matava, queimava, enforcava os profetas no passado, foi ela quem fez o livro chamado Bíblia. É tanto que se você pegar a Bíblia, tradução em português, João Ferreira de Almeida. Quem era esse homem? Um padre. Mas qual a lógica que o povo que mata, queima, enforca os profetas está trazendo a verdade? Nenhuma. Queimaram a maioria dos manuscritos originais, os poucos que eles utilizaram como isca para enganar o povo, eles manipularam e colocaram no livro chamado Bíblia. Eles fizeram o rolo, colocaram parte de trás para frente, de frente para trás, está tudo fora de ordem. E o povo diz fora de cronologia. Eu não utilizo essa palavra porque a palavra cronologia vem do deus Cronos, satânico. Então eu digo fora de ordem. Eles colocaram fora de ordem para as pessoas não entender. Mas eu, com a ajuda do meu pai Yahweh, eu consigo colocar em ordem e desvendar o mistério. Vamos lá? Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 1. Está, como já disse, misturado, enrolado, trocaram nomes, fizeram uma mistura, mas vamos colocar em prato limpo. Apocalipse capítulo 14, versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, em sua testa tinha escrito o nome dele e o nome de seu pai. Versículo 2. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas, que tocava com a sua harpa. Versículo 3. E cantava como um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Eles são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Versículo 5. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Versículo 3 anjos proclamam o juízo de Deus. Versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação e tribo e língua e povo. Versículo 7. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Versículo 8. E outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Forte isso daqui, né? Porém está misturado. Eu vou com calma aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou procurar resumir o máximo do que eu quero passar
a povos, línguas e nações. Veja bem, primeiro eles inventaram uma história do Messias que viria nas nuvens e todo olho o veria. Isso inventaram. Observa que uma geração são 100 anos. A cada 100 anos é trocado o povo do mundo. Passou-se 100 anos o povo esperando, morreu toda aquela geração e ele não veio para ninguém. Veio outra geração, passou-se outros 100 anos, morreram todos e ele não apareceu para ninguém. Passaram-se 20 gerações, ou seja, nós estamos em 2024. 20 gerações e ele nunca apareceu e nunca vai aparecer nas nuvens. Isso inventaram. Acontece que para se identificar os homens, Yahweh me pegou nas alturas, tirou todos os meus conhecimentos, me fez nascer como nasce qualquer outro homem no mundo, na inocência, sem saber de nada. Nasci num berço católico, batizei e crismei na Igreja Católica, rezei terço de joelho na Igreja Católica. De 15 para 16 anos, meu pai veio a óbito, eu fui para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, fiquei nela mais de 20 anos e estudei os estudos deles, né? Eu fiz a ETAD, Estudo Teológico das Assembleias de Deus, porque eu teria que conhecer o campo do inimigo, mas aí o pai, de forma automática, vem aos poucos me mostrando como é sujo o sistema religioso e dizendo que a verdade não estava nele, mas que eu teria que passar pelo sistema religioso para conhecer todo o sistema, para depois ele me mostrar a verdade e derrubar todo o sistema religioso mundial. Aí hoje eu tenho 100% de certeza que todas as entidades religiosas do mundo estão enganadas. Do cristianismo ao judaísmo, maometismo, budismo, todas elas sem exceção, né? Agora, para quem vai assistir a primeira vez, fica curioso querendo saber de que se trata, você assiste o vídeo YHWH e o Absurdo das Religiões, que foi o primeiro vídeo que eu gravei, que nele eu já começo mostrando que o nome Deus é maligno e que o nome Jesus é maligno. Então, mas aonde está o original? Veja bem, só há um nome pelo qual se possa salvar. Atos 4, versículo 12. Eles consumiram com o nome do nosso Pai para o povo não ter acesso à fonte verdadeira, para que o povo nunca mais entrasse no reino verdadeiro. O nome do nosso Pai que nos criou é Yahweh. E o Messias levava consigo o nome do seu pai, Yahushua, assim como os demais profetas. Ok? Vamos ao Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000 que em sua testa tinha escrito o nome dele e o de seu pai. O que acontece? Yahweh enviou para cá 142.000. Se você somar, dá 1 e 4, 5 e 2, 7. É o número da perfeição. Satanás inverteu e colocou para 100, ou mudou, né, ampliou, colocando um engano, colocando 144. Se você soma 1 e 4, dá 5, 5 e 4, 9, você vira o 9 ao contrário, dá o 6, o número satânico, o número de Satã, o número de Satanás. Então, na verdade, Yahweh enviou 142.000 para fazer o resgate da população que estavam aqui embaixo. Mas eles foram presos por Satanás aqui embaixo e estão presos até hoje. Como se deu essa prisão? Veja bem, quando o homem que você chama de Adão e Eva, tá?
que é o Juarez Cardoso Vital, e a Sara, que comigo hoje se encontra, tá? Quando viemos para cá, nós viemos e não alimentávamos dos alimentos que existem no mundo hoje. Inventaram um jardim do Éden, que é o mundo aqui, aí inventaram um jardim do Éden, e que eles viviam no jardim do Éden e não alimentavam dos frutos dos homens. Na verdade, eles não comiam dos frutos daqui. Aí, quando Rassatã ficou sabendo que Yahweh tinha determinado a eles a não alimentar de nada aqui embaixo, ele incentivou. Ele falou, mas é porque Yahweh sabe que quando você comer, vai aumentar o seu conhecimento, você vai saber o bem e o mal. Aí colocaram na Bíblia que existia duas árvores, uma da vida e outra do bem e do mal. Qual era a árvore do bem e do mal? Os alimentos daqui de baixo, que você fica sabendo as dores, conhecendo as dores, as aflições, as tribulações. A cadeia alimentar prendeu 142 mil. Assim que a mulher que você chama de Eva comeu dos alimentos daqui, ela passou a conhecer dores e aflições. Tá. Ela só conhecia o bem, ela não conhecia o mal, aí passou a conhecer o mal. Tá. Ou seja, passou a conhecer o sistema das pessoas que estavam aqui embaixo. Só que Yahweh já sabia que isso ia acontecer. Mas Yahweh, ele é sábio, ele deixa as coisas acontecerem automático, para ninguém o acusar de nada. Tá? Ou seja, o homem por si mesmo se destrói. Aí foi aonde os 142 mil também comeram. Caiu o chefe, cai todos. Tá. Aí prendeu os 142 mil que vieram para fazer o resgate da população. Tá. Só que na sua sabedoria, Rassatã não sabe como os segredos totais de Yahweh. Foi aonde Rassatã entrou no embaraço que ele pensou que conhecia todos os segredos de Yahweh, eu não sabia. Então, por isso que eu passei pelo mundo 16 vezes, e essa é a 17ª, e agora se resolverá o problema mundial. Mas isso não vai ser resolvido da forma que as pessoas imaginam. Eu vou fazer um grande esforço aqui para ver se eu consigo detalhar para vocês como será isso, como se dará isso, ok? Então, veja bem, os 142 mil ficaram presos, e aí ficou naquela também, morreram, nasceram, morreram, nasceram, estão aí, o vai e vem. Mas não era para existir essa história do homem nascer, crescer, ficar velho e morrer. Isso não é para existir. Isso vai ser dado um basta. Mas como será dado um basta nisso? Vamos lá. Mas vamos para a Bíblia. E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa não tinha... Observe esse versículo. Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Eu vou explicar isso daqui. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinha escrito o nome dele e o nome de seu pai. Qual é o nome do pai? Yahweh. Essa escrita na testa não é que vai escrever aqui na minha testa. Não. Eles tinham o nome Yahweh escrito em suas mentalidades e ninguém conseguia tirar, remover. Tá? Yahweh na memória. Tá? E o Messias
levava no seu nome o nome do pai. O nome do pai, Yahu. O nome do Messias, Yahushua. O nome do pai estava na sua memória e no seu nome, Yahushua, Yahu salva. Os 142.000 também levavam consigo o nome do pai. Exemplo, Yahu Haná, que você chama de João. Ele leva o nome do pai no seu nome e ele segue o cordeiro. João, Yahu Haná. Jeremias, Yarmi, Yahu. Jerusalém, Yahushalém. A cidade também, aonde eles habitavam, tinha o nome do pai na cidade. Está escrito lá em Dayanul, que vocês chamam de Daniel, capítulo 18. Nós e a tua cidade somos chamados pelo teu nome. Na cidade tem o nome do pai. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ali é que o povo tinha o nome do Pai nos seus nomes. Então, esses 142.000, a verdade brotou agora. Eles esconderam o nome Yahu, baniram da face da terra. E eu fui o único homem no mundo que Yahu passou o nome de forma automática. Yahu. E eu sou o único homem no mundo que de forma automática estou recebendo os pergaminhos que eles queimaram e passando ao povo. E eu sou o único homem no mundo colocado como cabeça do povo que Yahu vai levantar. Todos que ele vai levantar prestarão serviços a Yahu. Mas em qualquer organização tem que ter alguém para liderar. A gente não tem uma religião, por isso que nós não temos líder religioso, porque nós não temos religião. Esses ensinamentos ensinam o homem e a mulher a abandonar a idolatria, abraçar Yahu, respeitar Yahu, respeitar o seu semelhante, porque quem não respeita o seu semelhante é uma prova que também não respeita Yahu, né? E aí entrará, esse povo tomará um banho e entrará no 7º milênio. Vamos lá. E olhei, eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 em suas testas, tinha escrito o nome dele e o de seu pai. O nome Yahu. Yahushua. Tá. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpista que tocava com a sua harpa. Quando se fala águas, está falando de povos. Lá no Apocalipse, em outra passagem, diz: e as águas que viste são povos, línguas e nações. Vamos lá. E cantavam como um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Veja bem, só aqueles que vão enxergar que foram enganados por Satanás e foram embutidos na idolatria, e que vão conseguir sair delas, é que vão conseguir cantar os nossos cânticos. Só aqueles que vão sair agora do sistema religioso é que vão entrar no 7º milênio. E os demais vão ficar para depois. Vão perder a salvação? Não.
vai sair dos corpos carnais, que o povo chama de morrer, que ninguém morre, apenas sai dos corpos carnais, entrará num outro sistema pior do que esse, pagará sem corpo carnal o que praticou de errado, e depois nascerão no meio dos 142 mil aqui, que eles dizem que são 144, mas na verdade são 142. Nasce como se fosse pai, é como se a gente fosse pai deles e como se as mulheres fossem mãe. Na verdade, ninguém é pai de ninguém, ninguém é mãe de ninguém, pois todos já existiam antes que o mundo existisse. E ao pergunta para Iuve, aonde estavas tu quando eu colocava os fundamentos da terra? Ou seja, antes que o mundo existisse, as pessoas já existiam. Ali, quando no início, lá em Gênesis, disse que lá colocaram que o Espírito de Iahve pairava sobre a face das águas. E Iahve disse, haja luz e houve luz. Ali foi criado. Os seres viventes foram colocados em corpos carnais, mas eles já existiam. Eu nunca disse isso para vocês antes, porque eu vou com calma. Os seres já existiam. E ali foi utilizado as águas, foi determinado as águas para se criar corpos carnais. E eles foram colocados nos corpos carnais e abriram os olhos aqui nesse mundo. Observe que quando a mulher dá a luz, diz a fulana, a mulher ganhou o menino, ou a menina diz a fulana deu a luz. Por quê? O menino nasceu e enxergou o firmamento aqui. Tá. Então ali foi aonde Iahve determinou as pessoas nascerem em corpos carnais, ou seja, foi assinado o decreto das pessoas nascerem em corpos carnais. Profundo, né? Tá. Aqui no versículo 4, estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias, aqueles colocam para Deus, mas sem lógica, porque Deus é Zeus, a maior estátua da Grécia, para Iahve e para o Cordeiro. Veja bem, esses são os que não são contaminados com mulheres. Que mulheres são essas? Religiões. Eles passaram por elas, foi permitido eles passarem por elas, mas não se adaptaram a elas. Aí ao abre, eles ouvem a mensagem verdadeira, enxergam, abraça, sai das mulheres, sai do sistema religioso. E entra no 7º milênio com o Cordeiro, com Yahushua, e reinará. Será um sistema perfeito total? Não. Aí que está. No 7º milênio, vai ser um sistema perfeito total? Não. Mas por que não? Porque ainda os homens e as mulheres vão estar em corpos carnais. Ainda vai ser permitido o sexo para receberem as pessoas que foram para o outro sistema, foram para a fila, de acordo, foi regenerando, vai voltando aqui, ó. E eles são recebidos por nós, e Yahvé vai me dar os verdadeiros ensinamentos para ensinar esse povo. Vai ser implantado leis no 7º milênio, vai ser implantado regras, e Yahvé vai me dar condições de escrever as leis, as novas regras. Ou seja, a gente vai escrever uma nova literatura, tanto de colégio como a literatura ensinando o povo como servir a Yahvé, como reverenciar Yahvé, como caminhar, como viver uma vida nova, fora do sistema religioso. Será destruído
Toda a idolatria do mundo não é para ver nenhum monumento religioso. Não. Todos os templos religiosos serão destruídos. Não vai ficar nada de templo religioso. Quem inventou templo religioso foi Satanás. Houve templos religiosos no passado? Sim, mas não que Yahweh mandou fazer. Eles fizeram por conta própria. É igual o povo judeu hoje faz holocaustos lá. Mas Yahweh nunca mandou fazer aquilo. Aquilo é ritual satânico. Observa que está lá em Jeremias, capítulo 7, versículo 22, que Yahweh nunca mandou fazer holocausto. Acontece que o povo hebreu se encontra na idolatria servindo a Satanás, enganados com costumes religiosos implantados no mundo. Por que Hitler matou milhões de judeus? Por que os judeus foram espessos, foram para cativeiros babilônicos várias vezes? Existia um povo hebreu, chamado os hebreus essênios, que eles viviam no campo, eram pessoas simples que tinham os originais, o Fá hebraico nas suas mentalidades. Então, ainda que eles queimassem as literaturas originais que tinham na época, mas eles sabiam de cor. Então, nós temos que acabar com esse povo, temos que banir. Aí se encontra hoje pessoas aí que dizem que são sábias, que dizem que são professores de hebraico, mas de qual hebraico você é professor? O hebraico que Satanás arranjou para você, porque o original eles baniu do mundo. Você se esqueceu que Israel tem pouco tempo que veio ser Estado? Hã? Então, existe dois hebraicos lá, hoje dizem que um é arcaico e que o outro é moderno. O pai falou, não existe hebraico arcaico, existe fragmentos de hebraico arcaico. Que inclusive, Abraão no passado, ele era arameu. Ele falava o aramaico e o hebraico. Tá? Porque a língua antiga do mundo é o aramaico. Tá? Então, o que acontece? O povo hebreu, como também os arameus, herdaram a idolatria dos egípcios. Tá? A Igreja Católica, que era unida com o povo grego, deu seguimento porque eles ajudavam o judeu a perseguir aqueles que anunciavam a verdade, que eram os 142 mil. Aí mataram eles, estrangularam, espancaram, fizeram um piseiro. Tá. Então hoje, a verdade brotou. Vocês não vão encontrar os conhecimentos que eu tenho hoje com homem nenhum no mundo. O padre, que eu conversei com ele por último, ele disse para mim, homem nenhum no mundo tem o seu conhecimento. Só que ele falou em outra língua, ele disse, padre nenhum no mundo tem o seu conhecimento. É de impressionar, mas é a verdade. Bem assim. Então tá. Então, os 142 mil que não se contaminaram com mulheres, as mulheres são as religiões, eles passaram por elas, mas não se adaptaram a elas, ou seja, estava dentro delas inconformado, sem saber onde estava a verdade e tal, e agora a verdade brotou. E ao ouvir a verdade, eles abraçam. Tá. Quem são as pessoas que aceitaram agora, que se levantam contra os juareus? Os mesmos que se levantaram do povo judeu, que se levantaram contra mim no passado. Botaram fogo na minha casa, roubaram notebook que eu comprei para a obra, e assim, tá. Ou seja, as pessoas chegam em mim achando que vai encontrar uma coisa fabulosa, falando enigmas, uma coisa assim que ninguém nunca viu. Não, vai encontrar um homem simples de tudo. Aí as pessoas, à primeira vista, começam a acreditar e vão falar, esse homem aí, ele não é nada, isso aí um conversando fiado. E vão quebrar a cara, tá? Porque todos prestarão conta. Né? Cidadão vai lá, por isso que eu tomei medo de gente. E hoje eu tenho medo de gente. Tá? Ai, irmão, porque eu não sei o que, eu falo, vixe, isso é um perigo. Porque os caras chegaram na minha casa dizendo que era bonzinho, que não sei o que, ia ter fogo, botaram na minha casa. E tem mais, vocês não sabem. Botaram fogo na minha casa, queimaram motosserra novo que eu tinha, queimaram os arreios dos animais,
pistolas de aplicar coisas em gado, lá era empartilheirado, tudo, minhas coisas organizadas, eu colocava as coisas tudo nas partilheiras, tinha um balcão com gaveta de colocar as coisas, tudo, queimou tudo, tudo. Olha, o prejuízo é enorme, uma pia de mineral grande, pia de sal, tudo, ferramentas de trabalho, o prejuízo é de 100 e tantos mil, tá? Eu pergunto para vocês, isso me desanimou? Nada nesse mundo me desanima. Para vocês terem uma ideia, meu gado está lá abandonado, porque o Luquinhas é uma pessoa boa, o Luquinhas e a Maria Rafaela é gente boa, eu tenho como os filhos, são pessoas que fazem o máximo para ajudar, tá? Porém, não tem prática de lidar com gado. Eles não sabem o que deve comprar para aplicar numa reis e tal. Então eu abandonei tudo. Na verdade, eu não estou nem podendo ir a Rondônia, porque eu estou ameaçado de morte lá. Os invasores invadiram minhas propriedades. As pessoas não sabem o que está acontecendo e vai quebrar a cara. Gente, inventam de tudo da minha pessoa. Observa. Eu falei para a irmã da Sara que entrou em contato, ou a tia da Sara que falou que ia na minha casa, que eu falei para a tia da Sara que eu ia levar a Sara na casa do pai dela. Pois ela já inventou que a Sara falou que não considerava mais o pai dela como pai. Tem lógica isso. Nós já estávamos indo. Quando chega lá, o velho falou assim, minha filha, eu desanimei, que você nem me considera mais como pai. Gente, isso é o cúmulo. Isso é o cúmulo. Assim inventam. Eu vendi uma terra para um irmão dos Estados Unidos, que disse, da Suíça, que diz que tinha aceitado Yalvo e que via para nosso meio não sei o quê. Eu vendi para ele 3 alqueires de terra, planinho, 11 quilômetros da cidade, com um rio lateral, um rio de mais ou menos 3 metros para 4 de largura, tá? Que é o rio Cipó. Tá? Pega na lateral da terra todinha. Uma nascente, inclusive os 3 alqueires não contar. Eu vendi os 3 alqueires sem contar a área do rio, sendo que a área do rio também ficaria para ele. Tá? Que foi assim que eu comprei. Tá? E aí, no meio da terra, uma nascente de água. Água mineral brotando da nascente da terra, dentro da terra, que dá para fazer uma represa do jeito que quiser, tá? Eu vendi esses 3 alqueires de terra para ele por 300 mil reais, a 100 mil reais o alqueiro. Ele enviou o dinheiro em dólar, tá? Em dólar. Para o Banco Central liberar o dinheiro, eu tive que apresentar o título da terra. Porque em Buritis funciona assim, são contratos de compras e venda, porém você tem que ter uma origem daquele contrato, senão o escritório nem faz o contrato. Tá? Então, qual era a origem do contrato? Eu tinha um contrato de compras e venda que eu tinha comprado do irmão de quem tinha o título. O irmão que tinha o título vendeu uma parte para o irmão dele, que inclusive tem uma outra área grande, que vendeu não foi só esse, vendeu mais. Tá? Eles são pessoas bem vistas lá na cidade. O proprietário dessa área de terra, ele é chefe de uma associação lá em Buritis. Ele mora nessa terra há mais de 30 anos. E eu comprei 6 alqueires de terra do irmão dele, que ele tinha vendido para o irmão dele. Aí eu tinha o contrato dele vendendo para o irmão dele, e o irmão dele fez um outro vendendo para mim. Aí foi onde o Banco Central pediu a origem da terra. Aí eu fui lá no irmão dele, o irmão dele me forneceu o título da terra, eu tirei uma cópia, enviei para o Banco do Brasil, aí liberou o dinheiro. Ele entrou na justiça, como eu vendi uma terra para ele, foi inventada, que a terra nem existia, com documento falso, e me colocaram como réu no processo. Tá? E aí entrou na justiça, me ameaçando bloquear tudo meu, tudo. Bloquear gado, bloquear minha caminhonete, bloquear tudo meu. Aí quando a pessoa falou para mim o que estava acontecendo, eu disse, é simples acabar com isso. Eu devolvo o dinheiro dele.
Simples. Eu faço um acordo, ele me dá um prazo aí, eu devolvo o dinheiro. Aí a tal de advogada que ela arranjou, falou, não, mas tem que devolver então pelo menos a metade agora. Eu falei, tá bom, eu devolvo 150 agora e 150, 30 de dezembro. Assinei o acordo. Tá? Quando o acordo bateu na mão do juiz, o juiz arquivou o processo na hora. Falou, isso não existe, está tudo errado. Mas como eu já tinha assinado o acordo, eu falei, não, eu assinei o acordo, eu tenho que manter o acordo. Aí eu passei os 150 mil e agora, 30 de dezembro, eu tenho que passar o outro 150 mil. Mas antes de eu passar o dinheiro, a advogada falou que jeito que eu ia passar o dinheiro, eu falei via judicial. Falou, não, mas isso vai me complicar, porque o juiz já arquivou o processo, eu vou ter que bolar um meio para poder passar dinheiro para o moço. Eu falei, se virar, eu só passo via judicial porque eu não acredito em vocês. Porque se eu passar de outra forma, depois vocês podem bolar um outro plano aí para me lascar. Então eu só passo via judicial. Aí o advogado que está me ajudando fez um boleto via judicial e eu passei via judicial. E agora 30, vou passar o outro 150 via judicial. Agora eu pergunto, eu estou rodando para todo lado aí, vendo o preço das coisas. Aonde você acha um alqueire de terra daquele por menos de 100 mil? Postadinho na cidade. E eu estou dando calote. Gente, e aí os fofoqueiros que não sabem do que está acontecendo, porque, meus irmãos, o meu projeto, eu não preciso de terra, para quê? Eu vou comer terra. Meu projeto era amparar os irmãos que não têm aonde morar. Aí eu falei, esse irmão vem para cá, aí eu vou passando um pedacinho para cada irmão, tá? Para os irmãos fazer uma comunidade só dos irmãos. Eu já tinha 4 alqueiros próximo lá, né? Resultado, meu processo foi abaixo. Eu agora, nunca mais eu meto a colher querendo ajudar a vida de irmãos particular dessa forma, não. Porque eu vejo que a coisa é séria. Pessoas infiltram em nosso meio dizendo que aceitou IALRO. Aonde que uma pessoa que tivesse IALRO na cabeça dele, que ele ia fazer uma coisa dessa, me colocou como réu no processo. Mas você vai pagar, tá? Você vai prestar conta perante IALRO, tá? O tempo vai passar. Vamos ver se eu sou enganador, ladrão, como disse você. Tá bom? Ainda disse mais, me ameaçou. Falou assim, você pegou a pessoa errada para enganar, tá? Você vai ver quem sou eu. Eu já estou sabendo quem é você. Você é um servo de Satanás. Deixou o pai IALRO e o seu negócio é Satanás. Então viva com ele. Abraça Deus e Jesus aí e se lasca com eles. É isso. É isso que você quer para você? Então, siga seu caminho, meu irmão. Vamos ver aonde você vai parar. Agora vamos ver no futuro se você não vai precisar de mim, tá? Vai vir chorando, mas vai ter que pagar o que você fez. Não tem meio termo. É igual o filho meu que bateu em mim, quebrou meu braço, fiquei 5 meses com o braço na tipóia. Vai ter que pagar. Por isso que quando vê alguém numa cadeira de rodas, não tenha dó. Ninguém está numa cadeira de rodas por acaso não, tá? Está numa cadeira de rodas porque aprontou. Eu estava lá no Recife, foi uma irmã lá, eu fiquei com pena da irmã. E o irmão, com um filho de quantos anos, Sara? 20 e poucos anos. Mais de 20 anos, ela tem que apanhar no colo, aquele negócio, aquela coisa. Olha, um sofrimento. A primeira coisa que eu fiz quando vi ele, cheguei beirando a rede que eu estava deitado, eu disse, tu aprontou muito, hein? Por isso tu está desse jeito. Tu aprontaste muito. E eu não tenho dó de você não, você está pagando o que você fez. Gente, cuidado, porque o que você plantar, você vai colher no futuro. Cuidado! Você que fala, sem saber o que está falando, vai prestar conta. Não tem meio termo. O tal do Juvenal, eu não quero estar na pele dele. O tal do Javelino vai parar numa cadeira de rodas. Quando eu não sei. Foi o que o pai IALRO me mostrou. Que o Javelino vai parar numa cadeira de rodas. Quando? Não sei. Ah, foi eu que botei na cadeira de rodas? Não. IALRO me mostrou que ele passa o pé adiante das mãos e vai ter que passar por uma purificação. Tá. Eu digo
Cuidado! Cuidado de se envolver com as vidas alheias. Cuidado! A coisa é séria. Colocaram na Bíblia que Deus é amor, amor, amor. Esse Deus vagabundo aí. E algo é justiça. Está escrito, sem a purificação ninguém verá Yahweh. Sem a purificação ninguém entrará no reino de Yahweh. O corpo carnal foi dado o meio mais fácil de se purificar. É melhor ser utilizado o corpo carnal de forma correta para se purificar do que ir purificar fora do corpo carnal, que aí vai sofrer mais. Ah, se o Javelino vai para a cadeira de roda, é melhor para ele ficar na cadeira de roda do que ele ir para o outro sistema. Lá é pior ainda. E o povo não sabe disso. Um Juvenal, meu pai, eu comento com a Sara direto, falo, esse Juvenal está pensando que ele está livre. Levantou, está escrito, ai daquele, escrevendo na Bíblia, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. O Senhor nós sabemos que é Baal. Mas essa palavra ai dói. Ai daquele que tocar no ungido de Yahweh. E se você não sabe, eu sou ungido de Yahweh. Tá? Você vai prestar conta. Não tem meio termo. Não tem para onde você correr. Yahweh não dorme. Yahweh não dorme. No reino de Yahweh, no 7º milênio, só vai entrar limpos de mãos e puros de entendimento. O que é limpos de mão? Pessoa que não pega no alheio. Pessoas que não utilizam as suas mãos para fazer o mal. Pessoas que respeitam o seu semelhante. Limpo de entendimento. As pessoas que limpam, saem da idolatria e param de falar palavras errôneas. Eu quero que a Sara conte aqui sobre as vestimentas que o Kial mostrou para ela. Irmãos, eu vou contar. É algo forte, né? O Pai Al me mostrou, eu estou aqui vestida quando eu estou aqui, mas ele me mostrou vestindo eu, que não é meu corpo. E isso foi feito comigo 2 vezes. Uma veste, parecia ser que eu ainda estava na fase de menina. E a outra veste que eu vesti era um vestido azul, com a manga aqui, igual eu estou com essa blusa. E ele chegava aos meus pés. É como se eu tivesse a fase de adulto. E eu fiquei sabendo que o que eu pensasse negativo ou falasse negativo, eu mancharia aquelas vestes. Eu tinha que estar pensando positivo e fazendo coisas positivas. E com isso eu fiquei alegre de ver, porque o branco que vestiu em mim é um branco que aqui não tem nem como comparar aquele vestido. O azul também do mesmo jeito. Um azul que eu não sei aonde está. Então eu quero dizer para os irmãos que já estamos nesse barco, irmãos. Outra coisa que Yahweh me fez chamar a atenção, as pessoas que aceitaram Yahweh, às vezes não falam mais com o seu vizinho. A gente não podemos fazer acepções de pessoas. A gente não podemos estar dentro do banquete deles. Mas você tem o direito e a obrigação de falar com cada um deles. Por quê? Eles não foram para agora, é para depois. Então, a gente temos que mostrar bons exemplos. E eu percebi que a maioria das pessoas se afastam de falar e não podemos fazer isso. Porque Yahweh é o Pai de todas as nações. Esteja em que condições esteja. É Pai de todas as nações. E essa é o que Yahweh me mostrou. Então, outra coisa. Yahweh sagrada é que nós sejamos viver simples, sem enfeites. Cuidado com enfeite, irmãos. Porque o Pai Yahweh não se agrada de mulher dos cabelos pintados. Se tem alguma irmã por trás das cortinas pintando seus cabelos, você vai chorar. Por causa da desobediência, pagaremos preço. Viva natural.
Por que é que tantas mulheres não ginecologistas? Veja o que foi que o inimigo fez para trazer doença, fazendo as mulheres se depilarem, e aí está aí cheio de doença por desobediência. Então vamos em frente, irmãos. Vamos ser mais humildes e aceitar a vontade do nosso Pai para a gente não perecer e não sofrer. Porque o sofrimento vem por causa da desobediência. O sofrimento traz um sofrimento sobre a gente por não aceitar a vontade do Ser Supremo Yahweh. E quando você consegue viver simples, humilde, sem querer se aparecer e nem querer enfeitar-se além daquilo que foi feito. Eu agradeço a oportunidade por estar aqui. Não está sendo fácil para mim falar, mas o que eu tenho de dizer é isso. Ou você é ou não é. Quem não é para agora vai depois chorando num grande sofrimento. A coisa é séria. Eu disse desde o começo que eu sou aprendiz do nosso pai Yahweh, porque eu nasci na inocência e aos poucos ele está me ensinando como lidar com a situação aqui. Uma situação que eu disse aí que o 7º milênio não é perfeito total. Por quê? Porque ainda as pessoas vão estar em corpos carnais. Vai ser mudado todo o sistema do mundo. Não vai existir mais idolatria, vai mudar a alimentação do povo, vai ser mudado tudo, a forma de vestir, vai ser mudado tudo no 7º milênio. Porém, ainda vai existir o sexo, porque vai ter que receber as pessoas que foram para a fila no outro sistema. Uma outra coisa que Yahweh me fez saber com nitidez. Tem irmãos que interpolam as coisas e passam o carro adiante dos bois. Eu sempre digo para não avançar o sinal e não ser precipitado em nada. Embora eu também já falhei e já me precipitei e quebrei a cara várias vezes. Então isso tem que ir acontecendo para a gente ir aprendendo. Mas veja bem, os casais que não se aceitaram total, ou seja, o homem e a mulher, um aceita, o outro não aceita. Qual é o procedimento? Vai ter que haver uma separação? Vai. Como será? Como deve ser essa separação? Veja bem, digamos que o homem aceitou Yahweh na casa e a mulher não aceitou, mas vem vindo de um casamento lá de trás, que foi feito na inocência. Então, o que acontece? O homem, ele é carne. O homem tem desejos carnais. Por mais que ele luta para ser puro total, ele está no sistema carnal e comendo alimentações erradas. Querendo ou não, isso está acontecendo. Então, o que acontece? Essa separação, você não pode tomar atitude própria. Você tem que esperar Yahweh trabalhar na tua vida e esperar essa separação acontecer de forma automática. Não você falar assim, eu vou largar minha mulher, ou a mulher dizer, eu vou largar meu irmão assim do nada, o meu marido assim do nada. Não. Você espera o tempo certo as coisas acontecer. Vai falando com Yahweh, vai buscando Yahweh. Ah, mas aí eu não posso mais ter relação sexual com ela. Você vai ter que fazer vistas grossas e tocar o teu barco até Yahweh resolver a situação. Eu estive na casa de uma irmã, ela me perguntou sobre isso. Falei, não, você pode satisfazer teu esposo. Espera em Yahweh na hora certa, no momento certo, Yahweh vai resolver isso. Vai ser resolvido? Vai haver uma separação? Vai. Quando? Vamos esperar. Uma vez que você abraçou Yahweh e está servindo a Yahweh, você não vai perder mais a sua salvação. Só que agora você não toma atitude própria querendo resolver as coisas antes da hora. Espera Yahweh trabalhar na sua vida
e que essa separação se dê de forma automática. A Guiomar Pedreira Vital disse para mim, se você não cortar o cabelo, eu vou te largar. E largou. Como ela largou? Ial mandou ela embora. Então, Ial fez a separação minha e dela. Então, se seu marido não aceitou Ial, fica tranquila, agrada a ele, não desfaça dele, também não fica querendo fazer ele aceitar na marca, que não é assim, tem que ser de livre e espontânea vontade. Na hora certa, a separação vai acontecer. Ou de uma forma ou de outra, ou o Ial tira ele, alguma coisa vai acontecer. Só que você não pode fazer as coisas por conta própria, porque você não tem poder e capacidade de fazer. Então espera o momento certo. A mulher, a mesma coisa, tenha paciência, satisfaz seu marido, toca o barco, faça uma vista grossa. Vai haver a separação? Vai. Espera o tempo certo. Tá bom? Tá. Vamos lá para o Apocalipse. Versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. As mulheres são as religiões, eles são virgens por quê? Porque eles vieram para cá, mas não tem nada a ver com essa bagunça aqui. Porém, mesmo sendo enviado para cá, tem que pagar os erros. Não é que foram enviados que cometeram erros que não vão ter que pagar. A mesma coisa tem que pagar. Não tem meio termo. Vão ter que passar pelo processo de purificação, a mesma coisa. Uma outra coisa, alimentação. Foi o que Al me mostrou. Os homens e as mulheres estão cheios de vermes. Vermes é um caos. Não se acaba com o verme assim rapidinho, não. Então, passa a alimentar de frutas. Como você é fraco, se de vez em quando der vontade de comer um feijão, arroz, um macarrão e tal, coma. Porém, já sabendo que você tem que evitar ao máximo essas coisas para você ir saindo fora. Mas não queira sair de uma vez que você não vai conseguir. Vai com calma. Eu tenho vontade de comer uma mandioca cozida. Cozinha e come. Só que aí, sabendo que nós temos que ir adaptando os nossos corpos nas frutas e tal, deixando Ial trabalhar. Não queira você fazer as coisas que você não vai conseguir. Deixa Ial movimentar a sua vida. Ele vai lhe dar força, ele vai dar condição de uma hora você ficar livre dessa situação. Enquanto isso não aconteça, toca teu barco. É igual tem irmãos aí que ainda não largaram de comer carne. Vão perder a salvação por isso? Não, não vão. Não vão mesmo. Agora, falar mal da vida dos outros é pior que comer carne. Falar mal do seu vizinho, da sua vizinha, se achar melhor do que os outros, isso é pior que comer carne. Agora, o bom é que ninguém coma, né? Mas Ial não está aqui para condenar ninguém. Ele está para resolver a situação, tirar o povo desse problema e levar para o outro sistema. Agora, vamos lá. Não contaminar com mulheres, as mulheres eu já disse que são as religiões, porque são virgens. Virgem porque vieram lá de cima e não tem nada a ver com os que se levantaram contra Ial lá em cima. Porém, chegaram aqui embaixo, ficaram na inocência, aí na inocência praticam coisas erradas e vão ter que pagar uma série de coisas aí. Tá. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Ial e para o Cordeiro. Tá. Agora, o versículo 6. E ouvi outro mensageiro voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno. O eterno nós sabemos que vem do Deus éter. Voar é sinal de rapidez. E vi outro mensageiro voando pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno
para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, temei a Yahweh, aqui se coloca Deus, e dai-lhe louvores, aqui se coloca glória, glória é uma deusa satânica, porque vinda é a hora do seu juízo. Essa nome hora vem do deus Horus, o tempo do seu juízo. E adorai, adorai cheio de dor, e louvai aquele que fez o mar e a fonte das águas. Isso colocar o céu é inferno. E o mar e as fontes das águas. O versículo 8. E outro mensageiro seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Ou seja, o sistema religioso implantado no mundo, o cristianismo vai cair. A grande prostituta é a Igreja Católica, o cálice de ouro são os pergaminhos originais, eles queimaram, a maioria, o pouco que eles deixaram, eles encheram de coisas erradas, de mentiras, e enganou a população mundial. Então, o cálice de ouro que eles encheu das grandes mentiras, enganou o povo. Então, eles deu de beber às nações e deixou tudo embriagado. Agora isso vai tudo cair por terra. Então, nós vamos entrar no 7º milênio, um povo zeloso de boas obras, um povo que respeita o seu semelhante, um povo que limpo de mãos e puro de entendimento, ou seja, que não desfaz de ninguém, respeita o seu semelhante. Veja bem, na cidade de Buritis, se eu chegar em qualquer ambiente, o povo me trata bem. Ô, meu irmão, como é que vai você? A pessoa fala, bom dia. Fala, ô, meu irmão, como é que vai você? Como é que vão as coisas? Eu não respondo o tal de bom dia, que é diabo bom. Boa noite, seu Juarez. Olha, tudo de bom para você, minha irmã. Tudo de bom para você, meu irmão. Passe bem. E assim eu vou vivendo. Eu encontro com as pessoas, eu trato as pessoas bem. É tanto que eu saio distribuindo cartões, ninguém revida contra mim. Revida, sabe? Revida não. Ninguém revida contra mim. Mas por quê? Eu tenho a forma de abordar. E tem uma, não abordo ninguém igual. Eu chego em 11, chega assim, tem uma turma de gente, eu falo, meus irmãos, eu estou viajando o Brasil inteiro, mostrando o que esconderam da população. Eu venho trazendo o que você nunca viu. Observa vocês, o mundo está cheio de religiões e as coisas só pioram, não tem algo errado? Aí foi me mostrado que os tradutores da Bíblia enganou a população. E eu estou mostrando o que eles fizeram ao pé da letra, com nitidez. Entra no YouTube, assista o vídeo YHWH e o Absurdo das Religiões. E daí para frente, se você interessar, tem mais de 600 vídeos no canal, é só assistir. A minha finalidade é ajudar vocês. E aí as pessoas ouvem que eu levanto a voz na hora de falar, e aí eu dou o cartão para um e sai. Entrego o cartão ali para 10, 20 pessoas. Aí eu vou viajando, eu entro no mercado, a mesma coisa. Eu vou viajando, eu entro, tá? Hoje eu entrei dentro da Toyota para comprar as correias, para trocar as correias do motor do meu carro. São 2 correias assim, ó. 2 correias. Eu admirei o preço. Mais de R$1.000, 2 correinhas. Tá. Aí, como eu paguei à vista, de R$1.000 sobrou R$25. Fizeram 975. Eu perguntei ao moço, mas por que tão caro? Ele falou, porque essa é a original. Você compra por aí mais barato. Só que essas correias, você roda 150 mil quilômetros com elas. Se você comprar no paralelo aí, vai rodar 40 mil, 50 mil e por aí. E por isso que elas são caras. Mas é isso. Aí eu pergunto para vocês, eu abandonei todas as minhas coisas, estou divulgando a verdade, rodando. Será que eu sou louco ou eu estou sabendo o que está acontecendo? Tá? Eu tenho certeza. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. É sério que eu vou finalizar aqui. Olha, vamos entrar no 7º milênio? Sim. Mas como será tomado o reino de Satanás? Veja bem,
Não é por acaso que eu estou andando de cidade em cidade, Eu faço cartõezinho, eu fazia 10 mil cartão de cada vez. Agora liguei para o Délio e pedi para ele mandar fazer 20 mil. Ele fez 21 mil, dizer que mandou fazer 21 mil, para 1.000 ele distribuir, 20 mil ele passar para mim. Então, a hora que acabar 20 mil, é mais 20 mil. Agora vai ser assim, porque cartões na minha mão, eu saí de Rondônia com 19 mil, né, sabe? E vou levando. Isso dá gasto, gente. O gasto é grande. Agora, eu posso pedir dinheiro para os irmãos? Eu não. Não. O IAL me mostrou que ele vai usar os 142 mil para ajudar a fazer a obra. Agora, deixe IAL movimentar eles. Eu não falo nada. Tem gente se passando pedindo não. dinheiro, né, gente? E tem gente se passando pelo Juarez pedindo dinheiro na internet. Vocês tomam cuidado. Vocês nunca vão ver o Juarez pedindo dinheiro. Se aparecer qualquer pessoa em meu nome pedindo dinheiro, sai fora. Tem gente que está usando a minha imagem, o meu vídeo pedindo dinheiro. Não dê. É trote. É engano. Pois eu deixo de livre, espontânea vontade. Tem irmãos que falam assim, irmão Juarez, me passa o número do seu Pix. Eu passo para me mandar uma contribuição nessas viagens. Tem gente que manda R$30, tem gente que manda R$100. Tá? Então, o que acontece? Tem gente que manda um valor a mais. Mas aí o que acontece? Eu gasto com hotel, eu gasto com combustível, eu gasto com troca de óleo, troca de filtros do carro, pneus. Agora eu tive que troquei os 4 pneus do meu carro. Então tem gasto, uma coisa e outra. Pedágio, né, combustíveis, e tem gasto, né? Sem contar que às vezes a gente chega em certas situações que tem que ajudar alguém, né? Chega em certos lugares, vê a situação, fala, Sara, tem que dar uma ajuda para esse pessoal aqui. Que a gente não comenta. Então, é assim, vamos fazendo a obra, né? Então, as pessoas falam assim, o nome do seu Pix, tem pessoas que ficam pedindo. Eu passo o meu Pix. Meu Pix é 041 713 518 12. 041 713 518 12. O meu Pix é o meu CPF. Só você não é obrigado a contribuir. Não. Você contribui se quiser, se algo tocar na tua vida e você interessar por algo. Se for para me agradar, não passe nada, por gentileza. Não faça Pix para mim, para me agradar. Agora, se você interessar em contribuir com a obra de IAL, isso é um problema particular seu, porque você nunca vai ver eu pedir dinheiro para você nas redes sociais. E se aparecer alguém pedindo, não dê que não é a minha pessoa. A minha forma de dizer é essa que eu estou dizendo. Eu estou passando o número do Pix, porque tem pessoas que falam, me dá o número do seu Pix, não sei o quê, tererê, então eu estou passando. Mas ninguém é obrigado a nada, ok? Porém, existe os 142 mil que IAL está acordando eles, e eu fiquei sabendo que eles vai ser utilizado por IAL para ajudar. Mas isso aí não é comigo, né? Inclusive, eu fiquei sabendo que dos 144 mil vai ficar gente para depois. 142. Dos 142 mil, são 142 mil, que eles inventaram 144. Dos 142 mil, vai ficar gente aí para depois que Satanás conseguiu enrolar. E IAL vai colocar outros para substituir eles. Profundo, hein? A coisa é séria, gente. Então, como se dará a troca de governo? Veja bem, eu vou ver se eu simplifico aqui para vocês entenderem. Digamos o seguinte, o governo federal. Quem é o governo federal do Brasil? Hoje diz que é o Lula, que já morreu. Tem um sósia aí substituindo ele. Lula já morreu. Quem não sabe, Lula não existe. Tá? A gente não é trouxa, não. A gente sabe que Lula já morreu. Tem aí o sósia dele. Tá. Mas é o governo Lula que está governando. É o governo federal, que fede mesmo. Tá. Aí o que acontece? Esse nome federal vem de Caatinga. Tá. Eles falam que é outra coisa, mas não é não. Tá. Aí o que acontece? Eu falo governo fedorento. Aí o que acontece? Que é fedorento mesmo, é terrível. Inclusive,
eu fui abordado pelos policiais federais essa semana, e aí eu comecei a conversar com eles, passando cartões para eles e tal, e um federal ficou interessado, querendo saber como é que era isso e tal, e eu fui explicando para ele, aí ele me fez a seguinte pergunta: Sr. Juarez, mas quem o senhor acha que está governando o mundo? O policial federal perguntou para mim. Eu falei para ele assim: eu acho não, eu tenho certeza que é Satanás. Ele respondeu para mim: é mesmo, tá muito bagunçado. É feia a coisa, tá? O negócio fede mesmo, é federal mesmo. Aí, o que acontece? Como vai ser? Então, mas vamos lá. O governo federal, digamos aí o homem que se chama de Lula, é o governo federal. Tá. Ele governa, mas aí tem os estados que têm outros governos. Quando o governo de um estado extrapola e que a coisa complica e que bagunça, o que acontece? Aí vai haver a intervenção do governo federal naquele estado. O que está acontecendo no mundo? Ialro criou uma imensidão de mundos. Vocês não sabem disso. Esse mundo aqui, como o povo foi enganado lá em cima, foi trazido esse povo para cá. E como o povo aceitou Rassatã, Ialro implantou, deixou ele implantar o governo dele por 6.000 anos. Tá. Então, o governo dele deu errado. Não funcionou, ele enganou o povo, consumiu com os nomes verdadeiros e tal, e colocou o povo para buscar ele, ou seja, colocou o povo numa fonte enganosa. Tá. O que acontece? Os governos agora, a Satanás aqui tem os reinos dele. Tá. Estados Unidos é um reino, a China é outro reino, Portugal é outro reino, a Rússia é outro reino, a França é outro reino, o Brasil já é outro reino, a Argentina é outro reino e por aí vai. São vários reinos no mundo. Quem é o chefe desses reinos hoje? Aqui embaixo, Rassatã. Ele é o chefe, ele que governa esses reinos. Tá. Foi permitido ele governar porque o povo aceitou ele. O povo não tem direito de reclamar de nada. Tá. Aí o que acontece? Vai vir o reino de Rassatã, para quem não sabe, vocês acordam, que o que eu vou falar aqui é sério. O reino de Rassatã, vocês acham que está bagunçado, né? Bagunçado vai ser de agora por diante. Vai bagunçar mesmo. A ponto de chegar o ponto de ninguém querer ser governo nisso aqui. Vai ser feio a coisa. Feio, feio, pior que já está. Aí é onde vai entrar a intervenção do governo Ialro. E destruir esses governos e implantar um governo que nunca mais será passado a outro povo. Nós saímos desse sistema que nós estamos para um sistema melhorado, que essa Bíblia diz que é 1000 anos, que eu não concordo, não acredito, porque eu acho pouco tempo para esse povo voltar. Aí depois de tudo resolvido, aí vai vir os homens sem dores, as mulheres sem dores, vão sair dos corpos carnais para o sistema perfeito, sem corpo carnal. Ok? Deixo a todos vocês um forte abraço. Que assim seja. Sim.